Renovando a mente com Provérbios, dia 27 de outubro, Provérbios 27. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Ao invés de você presumir que amanhã vai acontecer as coisas como você espera, coloque os seus planos na mão de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 14 e versículo 15, nos falam: pare de ser presunçoso. Vocês dizem: amanhã nós iremos à cidade, vamos negociar e vamos fazer isso e aquilo. Em lugar de vocês dizerem: se o Senhor permitir e se nós estivermos vivos, faremos isso ou aquilo. Daí o Tiago, capítulo 4, versículo 16, prossegue: todo tipo de glória como essa é vã. Esse tipo de presunção é maligno. Então não presumas do dia de amanhã, porque você não sabe o que vai produzir o dia. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos se vamos ter vida amanhã. Ao invés de você presumir significa você fazer previsões e dizer: vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas diga: se o Senhor permitir. Quando você diz: se o Senhor permitir, você está reconhecendo a grandeza de Deus. 2. Louve-te o estranho e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Não seja uma pessoa que faz elogios a si mesma. Não existe nada pior do que você conhecer pessoas que ficam se vangloriando, dizendo que são muito boas em relação ao que fazem ou que ficam supervalorizando o que têm. Versículo 3: pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que elas ambas. Nós sabemos que uma pessoa irada é uma pessoa capaz de fazer coisas terríveis. Uma pessoa que não domina a si mesma pode agredir outra e pode até matar alguém. Você precisa dominar sobre a sua ira para que você tenha uma vida tranquila. Não fique dando importância para o que os outros falam a seu respeito. Não seja insensato. Seja uma pessoa que tenha juízo. Seja uma pessoa que tem sabedoria. Não dê ouvidos a tudo que falam a seu respeito. Não se ofenda facilmente. Deixe as pessoas falarem o que elas quiserem. Saiba quem você é. Você é amado e você é filho de Deus. Você é amada e você é filha de Deus. Então, se preocupe com o seu relacionamento com Deus e na certeza de que você está fazendo a coisa certa. Não se deixe dominar pela ira. Nos casamentos, coloque uma regra dentro da sua casa. Faça um acordo. Coloque um acordo de nunca levantar o tom de voz. Coloque um acordo de sempre que começarem uma discussão, um dos dois dizer assim: vamos falar sobre esse assunto depois. E que essa frase seja uma frase que marca o momento em que cada um vai para o seu canto e vai falar primeiro com Deus e vai dominar primeiro a própria ira para depois voltar a falar a respeito desse assunto. Versículo 4: cruel é o furor e a impetuosa ira, mas quem parará perante a inveja? Uma pessoa que está com fúria ou uma pessoa que está com muita ira, com muita raiva, pode ser controlada. Você pode segurar ela. Agora, uma pessoa que tem inveja contra você, ou até mesmo nós, quando nós estamos com inveja de alguém, a inveja fica dentro do nosso coração. Não tem como o invejado entrar no seu coração e dizer: pare de ter inveja de mim, pare de colocar essa energia negativa contra mim. A única pessoa que pode dominar sobre a inveja é o próprio invejoso. Só o invejoso, aquela pessoa que está com inveja, é que pode parar com esse sentimento. Se você é o invejoso ou a invejosa, peça para que Deus tire isso de você. Você precisa compreender três coisas sobre a inveja. Você sempre vai ter inveja de alguém próximo a você. Nós não temos inveja de pessoas distantes, porque a pessoa que é distante, ela não está no nosso círculo de relacionamento. Segunda coisa da inveja, a inveja sempre vem de um processo de comparação. Você se compara com alguém e pensa: poxa, aquela pessoa conseguiu o que eu queria e eu não consegui.
Então você nunca deve se comparar com alguém. Você deve focar exclusivamente na sua vida e nos seus resultados. E o terceiro ponto é que a inveja, ela pode ser usada como uma energia para que você invista mais no seu próprio desenvolvimento, no seu próprio crescimento. Diga, faça um esforço e diga: que bom que ele conseguiu isso. Eu fico feliz por isso. Mesmo que você não esteja, porque o coração está com inveja. Mas quando você faz o esforço e fala: eu tomo a decisão de ficar alegre pelo sucesso do meu irmão, do meu pai, da minha mãe, do meu filho, da minha filha. Eu tomo a decisão de ficar honrado de estar do lado dessas pessoas, que são pessoas que têm esses bons resultados. Versículo 5. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Do que adianta você dizer que ama alguém se você não fala? Tem muitos maridos que não falam para a esposa que as amam. E muitas vezes a sua esposa precisa ouvir essa palavra. No livro As 5 Linguagens do Amor, o autor, que é o Gary Chapman, ele fala que as pessoas amam de 5 formas. Algumas pessoas precisam de palavras de afirmação, outras pessoas amam pelo toque físico, outras pessoas amam pelos serviços que recebem, outras pessoas amam por causa dos presentes que recebem e outras pessoas amam por causa do tempo de qualidade. Você tem que perceber qual é o tipo de linguagem de amor das pessoas que você tem à sua volta. Tem pessoas que elas se sentem amadas quando elas escutam palavras de afirmação. Por exemplo, a esposa quer ouvir o marido dizer: eu te amo. Então você precisa dizer isso porque essa é a linguagem de amor dela. Existem outras pessoas que não ligam tanto para as palavras de afirmação, mas elas se sentem amadas quando o cônjuge, quando o pai, a mãe, os filhos fazem serviços. Exemplo, o marido que lava a louça para a esposa, ele prestou um serviço. E tem mulheres que se sentem mais amadas quando o marido lhe faz um serviço. Existem outras pessoas que a linguagem de amor é o tempo de qualidade. Ela não quer que você fique lá 24 horas com ela, mas ela quer que quando você estiver ali, no almoço ou no jantar, ou que seja num café de 20 minutos, que você esteja 100% naquele momento ali. E aquilo basta para a pessoa. Ela quer o tempo de qualidade. E existem outras pessoas que precisam muito de toque físico. Tem outras pessoas que não precisam tanto disso. Então você precisa dar mais abraços e precisa sempre estar ali, andando de mãos dadas com essa pessoa, porque a linguagem de amor dessa pessoa é toque físico. E existem outras pessoas que a linguagem de amor é dar presentes ou para outras pessoas é receber presentes. Então você precisa prestar atenção e manifestar o amor, porque é melhor a repreensão aberta, porque quando você repreende alguém para corrigir essa pessoa, a tua repreensão vai produzir um resultado, a transformação daquela pessoa. É melhor você falar o que você tem a dizer do que você esconder. É isso que o versículo 5 está falando. 6. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Aquele que fala algo desagradável para você pode estar colocando você num confronto. Ele está confrontando você, dizendo: você está errado. Não tome isso como algo ruim. Melhore os seus caminhos. É melhor do que você receber os elogios daquele que bate nas tuas costas e fala: pode continuar bebendo, pode continuar comendo em excesso, pode continuar fazendo as coisas no trabalho de qualquer jeito, que está tudo bem. Essas pessoas que batem nas suas costas, eles são enganosos, são mentirosos. Aqui, com relação ao versículo 4, voltando um pouco a respeito da inveja, existem pessoas que têm inveja do próprio marido ou da própria esposa. Alguns dias atrás eu li a história de dois médicos em que a esposa foi aprovada em uma pós-graduação que o marido já tinha tentado algumas vezes sem sucesso. E
médica, teve que pedir o divórcio, porque ela disse que depois que ela foi aprovada naquele curso de pós-graduação, o seu marido começou a persegui-la e começou a maltratá-la, porque ele ficou carregado de inveja dela. Então, pode parecer estranho, mas como eu falei, a inveja, ela sempre se manifesta em relação a alguém próximo. E muitas vezes a inveja vai estar dentro da sua casa. E muitas vezes a inveja vai estar entre os seus irmãos. Basta você voltar ao Gênesis e lembrar que Caim matou Abel e que os irmãos de José moravam na mesma casa, mas eles conseguiram vender José como escravo em razão do ódio, da inveja que carregavam, porque Jacó amava mais a José e deu a ele uma túnica colorida, dando a ele um destaque dentro daquela casa. Então a inveja, ela sempre se manifesta em relação a pessoas próximas a nós. E nós precisamos nos alegrar, precisamos tomar uma decisão e dizer: eu tomo a decisão de ficar alegre e feliz. Sempre que o seu coração quiser sentir inveja em relação a alguém diga: eu me sinto feliz pelo sucesso dessa pessoa. E eu sei e desejo que essa pessoa avance e consiga resultados ainda melhores. E eu vou cuidar da minha própria vida e vou fazer com que os meus resultados sejam excelentes em Deus, porque o meu caminho com Deus é o meu caminho, e o caminho do meu irmão, da minha irmã, do meu pai, da minha irmã, do meu marido, da minha esposa, é o caminho que Deus tem para ele e para ela. Pense dessa forma. Não fique carregando inveja. Quando a inveja bater no seu coração, diga: eu não tenho que me comparar com a pessoa. Versículo 7. A alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. O versículo 7 fala para valorizar aquilo que você tem recebido de Deus. Se você tem alimento todos os dias, você tem veste, você tem um lugar onde você pode morar, você tem uma família, louve a Deus pelo que você tem. Muitas vezes nós deixamos de agradecer pelo que já temos recebido. Nós precisamos agradecer pelo que temos. Precisamos prestar atenção que existem pessoas que são surdas e não podem falar e nem ouvir. Nós podemos, temos voz, podemos nos fazer ser ouvidos. Nós temos braços, existem pessoas que não têm. Temos pernas, existem pessoas que não têm. Temos condição de procurar um trabalho, existem pessoas que são dependentes porque elas não tiveram a mesma bênção de ter o que temos. Você tem agradecido porque você pode abrir os olhos, porque você pode respirar independente de nenhum tipo de equipamento ou aparelho? Ou você tem sido uma pessoa que reclama da vida, que tem falado: eu queria ter um carro mais novo, ou queria morar em tal ou qual bairro, ou gostaria de ter tal ou qual emprego? Todas essas coisas você pode conquistar. Todas essas coisas você pode investir tempo de dedicação em estudo e aperfeiçoamento. Mas antes de você ficar focado só em reclamar, agradeça pelo que você já tem. Não pise no favo de mel que você já tem. Agora, porque existem muitas pessoas que são famintas, que não têm o que você já tem. Seja grato. O versículo 7 nos chama a atenção para honrarmos a Deus com a nossa gratidão, com o nosso contentamento. Você não precisa ser uma pessoa que vive no contentamento e fica sempre estagnado. Você deve prosperar, você deve pensar em enriquecer. O próprio texto de Provérbios, quando nós meditamos em Provérbios todos os meses, existem várias passagens em Provérbios que falam sobre ser diligente. Ser diligente significa ser alguém que é ativo e que tem ambição, que procura crescer, procura prosperar. Já dissemos aqui que uma mangueira, ela nunca fala: eu já produzi 30 mangas, uma por dia, e está tudo bem. A mangueira, ela continua produzindo e produzindo. E se uma semente cai, ela floresce e dá uma segunda mangueira e uma terceira, e tudo na natureza é assim. Tudo na natureza prospera e a natureza manifesta a glória de Deus. Então a própria natureza nos mostra que Deus fez tudo para prosperar. Nós devemos prosperar.
mas também precisamos agradecer a Deus por aquilo que nós já temos recebido. Verso 8: Como a ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lugar. O versículo 8 nos fala para darmos muito valor quando nós estamos em uma comunidade, para darmos muito valor em relação à nossa família. Tem pessoas que vivem reclamando da família que tem pessoas que vivem reclamando da igreja que frequentam. Saiba que nós estamos lidando com pessoas. Pessoas são pecadoras. Pecado significa pessoas que erram, pessoas que falham. A palavra original para pecado é aquele que erra o alvo. Quem nunca erra o alvo em relação a tudo que faz? Todos nós erramos nos nossos objetivos em algum momento. Então precisamos entender que estamos no meio de pessoas imperfeitas e que também somos imperfeitos. Então, ao invés de pensarmos em eu quero fugir, eu quero ficar longe da minha casa, pense em fazer uma reunião com as pessoas e dizer para elas: vamos assumir um compromisso de sermos pessoas que se respeitam. Vamos assumir um compromisso de sermos pessoas que se amam. Vamos assumir um acordo entre nós, que não vamos levantar a voz. Vamos ter domínio próprio em relação aos nossos anseios. Vamos falar, colocar para fora que estamos carregados de tristeza e opressão. Vamos desabafar uns com os outros. Vamos ser amigos uns dos outros para que possamos ter um pacto e crescer como família. E não pense em fugir, pense em transformar o lugar em que você está. Aquele que vagueia longe do seu ninho fica perdido. Aquele que vai para longe fica muitas vezes sem direção. O versículo 9 fala assim: o óleo e o perfume alegram o coração, assim a doença do amigo com o conselho cordial. Se você está com algum amigo doente, e esse amigo pode ser também um parente, tenha boas palavras. Seja uma pessoa que fortalece esse seu familiar. Tem algumas pessoas que quando vem um familiar doente, elas só conseguem ficar carregadas de tristeza. Se você tem ficado carregado de tristeza, pense: eu preciso ser forte nesse momento. Eu preciso ter um conselho cordial. Eu preciso sorrir para o meu familiar, para a pessoa que está doente. Ela precisa ver o meu sorriso para que ela consiga se alegrar em mim. Eu preciso ser o apoio nesse momento. Tem pessoas que se desesperam. Você, no momento em que algum parente seu está doente, você é a pessoa que tem que ter mais força para que você consiga sorrir, porque essa pessoa que está doente está olhando para você. E se você ficar com uma cara, com um rosto de preocupação, ela vai pensar assim: será que eu estou tão mal, que o meu parente, que o meu cônjuge está olhando para mim desse jeito? Seja uma pessoa que sorri e diga: Deus está no controle de tudo. 10. Não abandones o teu amigo nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Se você tem um irmão que está morando em outro país, em outra cidade, você deve procurar ajuda primeiramente naqueles que estão próximos a você. Muitas vezes o amigo que está perto pode resolver o problema muito melhor do que o seu parente. Você vai telefonar para o seu parente, vai deixar o seu parente preocupado. Muitas vezes ele não pode sair de lá para te socorrer e você vai colocar uma perturbação e uma preocupação na vida daquela pessoa por causa do teu estado, sendo que você pode pedir ajuda e socorro para as pessoas que estão próximas a você. E o versículo 10 fala para que você não abandone o seu amigo e nem o amigo de teu pai. O versículo 10 está incentivando você a ter amigos. Fala que é importante nós criarmos relacionamentos com pessoas. Se você é uma pessoa que gosta de viver sozinho, que gosta de viver sozinha, que pensa apenas em você próprio e pensa que não precisa de ninguém, você precisa rever os seus pensamentos.
Quando nós lemos o texto de Provérbios, se você está buscando a sabedoria, Provérbios fala que é importante você ter amigos. Provérbios, capítulo 17, no versículo 17, fala assim: em todo tempo ame os seus amigos, porque na hora da angústia nascem os irmãos. Ou seja, os seus amigos podem chegar a virar os seus irmãos no momento da angústia. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 24, está escrito assim: o homem que tem muitos amigos pode se alegrar. E na hora, mas existem amigos que são mais chegados do que os irmãos. Então, o capítulo 18, versículo 24 fala que vale muito a pena você ter muitos amigos. Que o homem que tem muitos amigos pode ficar alegre, porque ele sabe que vai ter muitas pessoas com quem ele pode pedir socorro e com quem ele pode se apoiar. Por isso o versículo 10 aqui em Provérbios 27:10 fala: não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai. Ou seja, tem pessoas que ficam reclamando, dizendo que ninguém é meu amigo. Veja se você tem sido uma pessoa agradável. Veja se você também tem se tornado alguém que tem conhecimentos, valores, coisas que você pode comunicar aos outros para que você possa gerar valores e riquezas, de tal maneira que você seja uma pessoa interessante para que as pessoas queiram caminhar junto com você. Se você tem dificuldade de fazer amigos, então o que falta para que você consiga conquistar amigos? Leia livros que falem a respeito disso. Como conquistar amigos? Tem um livro do Dale Carnegie que diz assim: Como fazer amigos e influenciar pessoas. Esse é um livro muito bom para você que tem dificuldades em fazer amigos. Nem entres na casa de teu irmão no dia da adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Versículo 11. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. O versículo 11 está falando para sermos filhos que fazem o bem, para que os nossos pais tenham motivo de orgulho de nós, para que os nossos pais, quando passarem por alguma crítica, por alguma coisa, possam dizer que tem bons filhos. 12. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Quando nós lemos Provérbios no capítulo 1, no versículo 4 ou 5 ali, Salomão fala assim: eu escrevi provérbios para os simples, para que o simples tenha sabedoria, para que o simples receba instrução e consiga acertar o caminho. Então, os simples são aqueles que não buscam conhecimento, não buscam sabedoria. Eles vivem de maneira inocente nesse mundo. Eles vivem com o lema: deixa a vida me levar. Nós não devemos ser simples, devemos ser instruídos, pessoas que buscam sabedoria e conhecimento a respeito de todos os assuntos para que possamos ter uma vida boa, tomando decisões corretas, sabendo nos proteger em relação às pessoas que se aproximam de nós, sabendo escolher os nossos amigos, escolher quem vai ser o nosso cônjuge, escolher qual o trabalho que vamos seguir e escolher, antes de tomarmos essas decisões, colocar todas essas decisões nas mãos de Deus, porque Provérbios 16, versículo 3 diz: confia os teus planos ao Senhor e Ele estabelecerá os seus pensamentos. Quando você coloca os seus planos em Deus, você recebe vitória naquilo que você está fazendo. Provérbios capítulo 1, versículo 7. O princípio da sabedoria é o respeito, é o temor, é a reverência, é ter Deus em primeiro lugar, é ter Deus em consideração. Versículo 13. Quando alguém fica por fiador do estranho, toma-lhe tu a sua roupa e penhora-o pela estranha. Versículo 13 fala: não seja fiador de ninguém. E quando fala de fiança, também fala a respeito de empréstimo de dinheiro. Nunca empreste dinheiro para ninguém. Todo mundo que empresta dinheiro para alguém acaba recebendo calote. Por quê? Se a pessoa está pedindo dinheiro para você, é óbvio que ela não tem. E se a pessoa sempre pede dinheiro emprestado, é óbvio que essa pessoa não sabe administrar os recursos que tem. Se você é essa pessoa que vive sempre precisando de dinheiro emprestado, é hora de você fazer um curso de educação financeira. E você não precisa pagar por esses cursos. Procure na internet
educação financeira. Veja vídeos que falam sobre como administrar melhor o meu dinheiro. Tem vários vídeos que falam sobre isso. E coloque uma coisa na sua cabeça. Se você pede dinheiro emprestado hoje, você sempre vai pedir emprestado. Não importa se você ganha 1.000, 2, 10, 20 ou 30. Quem pede dinheiro emprestado, pede emprestado porque não sabe administrar os recursos que tem. Com exceção daquelas pessoas que vivem na miséria, que não têm um emprego e que realmente precisam de doações, aquele que tem um emprego, tem a sua condição e sempre pede emprestado, inclusive quem pega financiamentos em bancos. Financiamentos em bancos são para projetos específicos, projetos de longo prazo, como por exemplo uma casa própria, mas tomar empréstimos para a compra de veículos, por exemplo, é algo que vai te levar à falência. Pense em fazer um curso sobre educação financeira. Versículo 14. Até com relação à compra da casa própria, existe tempo de você viver de aluguel. Existe o tempo de você juntar o dinheiro certo para você dar uma boa entrada, para você, quando entrar no financiamento da casa própria, ser um financiamento que você tenha a garantia de que você vai pagar e de que esse imóvel não será leiloado no futuro. Existe tempo, Eclesiastes 3, versículo 1 fala: há tempo para todo propósito debaixo do céu e na terra. Se você está nessa fase da vida, ore ao Senhor e pergunte se realmente é o momento certo de você entrar nesse financiamento. Você pode visitar muitas casas, fazer visitas com os corretores, casais jovens, mas vocês precisam pensar se realmente é o tempo, se realmente é o momento certo, se as carreiras de vocês estão estáveis suficientemente para que vocês possam honrar o compromisso das prestações de um financiamento. Procure por, de repente, comprar um imóvel mais em conta nesse momento para que vocês possam quitá-lo e depois fazer a venda desse imóvel para depois ir para um outro imóvel de mais valor. Procure se subir por etapas. É melhor do que você colocar os seus olhos no imóvel que é o imóvel dos seus sonhos e você colocar todo o dinheiro que você tem e daqui a 5 ou 10 anos perder o imóvel para um leilão. Versículo 14. O que bendiz ao seu amigo em alta voz, madrugando pela manhã, por maldição se lhe contará. Se você sabe que alguém fica elogiando você o tempo todo, você fica desconfiado. Por que essa pessoa fica me elogiando toda hora? Então, não fique. Se uma pessoa fica elogiando você o tempo todo, significa que essa pessoa está tomando mais conta da sua vida do que da vida dela. Então, preste atenção com relação a elogios. E se você está dando muitos elogios em relação a alguém, reflita. Será que você não está escondendo alguma inveja dessa pessoa que você fica o tempo todo elogiando? Será que você não precisa cuidar mais da sua vida para que você possa ter resultados e dizer: eu estou com esse projeto, que são coisas que você está fazendo? Versículo 15. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa, um e outro são semelhantes. 16. Aquele que a contivesse conteria o vento, e a sua destra acomete o óleo. Os versículos 15 e 16 estão falando que quando você está casado com uma mulher que fica o tempo todo reclamando da vida, que fica o tempo todo arrumando problemas, é como se você tivesse uma goteira. Nós sabemos que ficar ouvindo o barulho da goteira é chato, é incômodo. E o versículo 16 fala que aquele que consegue conter uma mulher rixosa seria como conter o vento. O vento fica o tempo todo batendo, você não consegue controlar o vento. E a sua destra acomete o óleo. Você colocar as mãos no óleo é algo que fica escorregadio. Você tenta firmar a sua mão, pegar alguma coisa, mas tudo cai. Então o versículo 15 e 16 estão nos falando:
Quando você conhece uma pessoa que vive o tempo todo murmurando, reclamando da vida e que fica arrumando problema e tempestade em copo d'água, você sabe que essa pessoa dificilmente vai mudar. Então, pense antes de se casar com alguém que você percebe que vive reclamando da vida. Aqui o texto fala a respeito da mulher rixosa, mas ele se aplica para a pessoa rixosa. Veja se a pessoa é inquieta e vive gerando problemas. E fuja dessas pessoas dos seus relacionamentos. E se você ama muito essa pessoa, então invista tempo e tenha paciência para mostrar para essa pessoa que ela precisa deixar de ser uma pessoa que reclama tanto da vida e que é rixosa. E se você tem sido essa pessoa rixosa e tem percebido que as pessoas têm se afastado de você, que as pessoas não querem ser suas amigas, comece a pensar se você não tem sido uma pessoa que reclama demais. Comece a investir no seu autodesenvolvimento. Comece a investir em ser uma pessoa que agradece mais, uma pessoa que tem conhecimento a respeito da palavra, que tem conhecimento a respeito de vários assuntos, que tem alguma coisa que vai agregar nas pessoas à sua volta. Isso vai fazer com que você tenha mais amigos e vai fazer com que você pare de ser uma pessoa rixosa e seja uma pessoa colaborativa. 17. Como ferro com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Se você pensa em andar sozinho, pensa que não precisa de amigos, pensa que é autossuficiente. Deixe de pensar assim, porque o ferro se aguça com o ferro. Nós precisamos do contato com outras pessoas para que elas possam nos ajudar. Naquilo que eu sou fraco, o outro que é mais forte pode me ajudar a ser melhor. Naquilo que eu sou mais forte, eu posso ajudar o meu próximo para que ele seja melhor. E nesse processo, nós crescemos todos juntos. O próprio Cristo disse que em João, no capítulo 17, na última oração que ele fez ao Senhor, que Jesus pediu: santifica, fortalece os teus filhos, para que, assim como eu e o Pai somos um, eles também sejam um em nós. O que Jesus estava falando? Que nós somos um corpo. O corpo de Cristo cresce junto. Paulo falou sobre isso em 1 Coríntios, no capítulo 12. Nós somos o corpo de Cristo. Várias pessoas com vários talentos, com várias habilidades diferentes, todos andando e crescendo juntos. 18. O que guarda a figueira comerá do seu fruto, e o que vela pelo seu senhor será honrado. Guarde a sua figueira, ou seja, cuide da sua empresa, cuide dos seus negócios. Honre o seu senhor. Cuide da empresa, dos negócios da empresa em que você trabalha, porque é cuidando dali que você tem o seu pão. 19. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Lá em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, está escrito: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Jesus disse que a boca fala aquilo de que o coração está cheio. Então você precisa se preocupar com o teu coração. Você precisa se preocupar com o que você carrega no seu coração, porque aquilo que estiver no seu coração reflete quem você é. Assim como o rosto, a imagem do rosto é refletida na água, você é aquilo que você tem no seu coração. Se você carrega falta de perdão, inveja, mágoa, ódio, ressentimento, ira, conflito, contenda dentro do seu coração, é isso que você vai manifestar, é isso que você vai expressar. Mas se você carregar bondade, benignidade, amor, paciência, e se você carregar o perdão, é isso que você vai refletir naquilo que você vai fazer. E nós sabemos que aquilo que nós fazemos vai gerar os nossos resultados. Vai gerar mais amigos ou vai gerar isolamento, vai gerar mais riqueza ou vai gerar a pobreza. Sabemos que a riqueza também ela é fruto dos relacionamentos, das amizades, dos contatos que você tem. 85% dos nossos resultados estão relacionados às pessoas que conhecemos. Você consegue portas de trabalho mais rapidamente, você consegue promoções mais rapidamente, você consegue realização de mais vendas
porque você é agradável e tem bons relacionamentos. Quando você não cuida do seu coração, como consequência, vem a sequidão, a miséria, a pobreza, o isolamento social. As pessoas se afastam de nós. 20. O inferno e a perdição nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Então, o inferno e a perdição, os olhos do homem nunca se satisfazem. Cuide da cobiça. Não fique o tempo todo querendo trocar de telefone celular, de computador, de carro, de casa. Veja se você realmente precisa realizar a troca desses produtos e veja qual a utilidade disso. Tem pessoas que não têm condições de comprar um telefone de 1.000, 2.000 reais, mas elas vão lá e compram, fazem parcelamento. Invista em um telefone que atende às suas necessidades, que você possa pagar à vista e que você não fique com parcelamentos. Use parcelamentos para coisas que sejam mais úteis para você. Invista melhor o seu dinheiro e não seja uma pessoa que é vítima do marketing que se faz todos os dias. Todos os dias o comércio investe pesadamente em imagens para fazer com que você fique emocionado e gaste todo o seu dinheiro comprando aquilo que eles vendem. Então eles enriquecem e você empobrece. Veja se você realmente precisa. Faça cursos de educação financeira e avalie as suas necessidades reais. Veja como você aplica o dinheiro do seu trabalho. 21. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, e o homem é provado pelos louvores. Então, o ouro é provado no fogo. Depois que ele passa pelo fogo, sai o ouro mais puro. O homem é provado nos louvores. Quando você recebe muitos elogios e você consegue suportar eles, você consegue ver o seu valor. Para você testar uma pessoa, você pode elogiar bastante ela e ver se ela vai ficar arrogante, soberba, orgulhosa, como ela lida com isso. E se você vê que a pessoa fica arrogante, soberba e cheia de si, você vê que a pessoa, na verdade, ela não tem um caráter pronto para aquilo que ela tem, para aquilo que ela tem recebido. E se você recebe os elogios das outras pessoas, não se deixe levar por isso. Se você se move por elogios, amanhã, quando você receber as críticas, você vai desabar. Você precisa fazer as coisas pelo seu próprio valor. Você precisa crescer, prosperar, avançar e saber: eu estou fazendo as coisas pelo caminho certo. Eu estou fazendo as coisas porque eu amo a Deus. Eu estou fazendo as coisas porque eu quero ser uma pessoa melhor. Eu estou fazendo as coisas porque eu estou investindo em mim mesmo para ser melhor. Não dependa dos outros. Versículo 22. Ainda que pisasses o tolo com uma mão de grau entre grãos de cevada pelada, não seria dele a sua estultícia. O 22 está falando que o tolo é tolo. Não adianta você corrigi-lo porque ele vai continuar sendo tolo. Voltando no versículo 21, não é que você não possa receber os elogios e ficar realmente feliz. Um elogio é uma confirmação de que você está indo no caminho correto. Mas se você começa a receber muitos elogios de uma pessoa, como diz ali o versículo 14, que aquele que fica bem dizendo amigo logo pela manhã se lhe contará por maldição, você precisa ficar um pouco pensativo. Por que a pessoa fica o tempo todo me elogiando? E a questão do elogio, quando você recebe com moderação. Pense, bem, estou indo pelo caminho, estou crescendo no caminho certo. Mas não se deixe dominar por isso, não seja dependente de elogios, de louvores dos outros. E os últimos versículos do 23 até o 27, Provérbios nos fala para cuidarmos bem dos nossos negócios. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o gado. 24. Porque as riquezas não duram para sempre, e duraria a coroa de geração em geração. 25. Quando se mostrar a erva e aparecerem os renovos, então ajunta as ervas dos montes. 26. Os cordeiros serão para te vestires, e os bodes para o preço do campo. 27. E haverá bastante leite de cabras para o teu sustento, para o sustento da tua casa e para o sustento das tuas criadas.
esse versículo 23 até o 27 nos falam, nos fazem aqui a alusão, a referência a alguém que está cuidando da sua fazenda. E fala para que você cuide bem dos seus animais, de ovelhas, de ervas, de cordeiros e das cabras, do leite. O que o versículo 23 ao 27 está nos dizendo é: cuide bem dos seus negócios, faça investimentos. Em alguns cursos de educação financeira, eles dizem: você precisa reservar 10% para doações. No caso dos cristãos, 10% para os dízimos, 10% para que você faça 5% para ajudar pessoas e 5% para você criar em algum projeto pessoal. Depois você precisa colocar caixinhas para que você faça aplicações para juntar para a casa própria, para comprar o carro, para fazer uma viagem. Você precisa ter planejamento. E é isso que o versículo 23 ao 27 está nos dizendo. Cuide do estado das tuas ovelhas. O 24 faz uma pergunta: as riquezas não duram para sempre. Duraria a coroa de geração em geração? Ou seja, mesmo que você esteja em uma boa condição, recebendo um bom salário atualmente, a situação da vida ela é muito cíclica. Tem momentos que ocorrem crises econômicas e você precisa se preocupar com relação, tem que pensar um pouquinho na administração das riquezas, em ter investimentos. Porque quando se mostrar a erva, ou seja, quando se mostram os primeiros bons resultados daquilo que você está fazendo e aparecerem os renovos, então ajunta as ervas dos montes. Ajunta. No versículo 25 fala: então continue aplicando os seus investimentos, porque os cordeiros serão para te vestires, ou seja, você vai ter uma parte das riquezas para que você compre as suas roupas, os bodes para o preço do campo, você vai ter investimentos mais pesados para que você possa comprar as suas propriedades, quando fala do preço do campo. E haverá bastante leite, o leite fala a respeito de alimento. Haverá bastante leite de cabras para o teu sustento e para o sustento da tua casa e para o sustento das tuas criadas. O último texto para terminarmos a meditação de hoje é Isaías capítulo 55, versículos 1 a 3. Veja o texto aqui. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O que o Senhor está dizendo? Muitas vezes nós meditamos em vários versículos de Provérbios 27 hoje que falam sobre a questão de consumismo, que falam sobre a questão de investimento das nossas riquezas. Então, muitas vezes nós estamos sedentos, cobiçosos de muitas coisas e estamos vazios na nossa alma. E o Senhor, o profeta Isaías, está falando: vocês que estão com sede, vinde às águas. O Senhor traz as águas da vida. Vocês que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço. Vinho e leite. Vinho fala de alegria e leite fala de alimento. Fala de alimento espiritual. Quando nós estamos cobiçosos de muitas coisas, estamos com as nossas mentes, estamos com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, muitas vezes sedentos da palavra que nos traz vida. Versículo 2: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Tem pessoas que vivem comprando, comprando, comprando e não ficam satisfeitas. Ou ouçam-me atentamente e comam o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo. Ou seja, o Senhor quer fazer uma aliança perpétua conosco, dando-vos as firmes beneficências de Davi, as beneficências que Deus deu para Davi. Um concerto eterno, uma aliança com a descendência de Davi para sempre com Deus. E é isso que preenche muitas vezes o vazio que está sobre a nossa vida. Então vamos cuidar das riquezas que Deus nos tem dado. Vamos cuidar das riquezas espirituais e do nosso relacionamento com Deus,
Porque quando cuidamos da nossa alma e do nosso relacionamento com Deus e daquilo que está no nosso coração, nós temos mais gestão sobre as nossas emoções, sobre os nossos bens, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Deus abençoe, amém.